Boa tarde a todos. Queria, em nome do prefeito Papa, o prefeito estava confirmado, mas sabe como é a agenda de prefeito, né? De última hora precisou pedir e avisou a CNT que eu estaria representando. E estamos aqui com muito prazer, na casa onde nós só temos bons amigos. Inclusive, estive recentemente aqui num seminário também falando sobre cruzeiros marítimos, que a CNT cedeu para o Ministério do Turismo. E onde nós temos aqui amigos como o Marcelo, né, da nossa terra santista, e o Flávio e o Bruno aqui também da CNT. E numa semana muito especial, porque, para quem não sabe, o nosso amigo Flávio Benatti comemora mais um ano de aniversário aí no próximo sábado, né? Mais uma data especial, né, Marcelo? Então, para nós santistas, é um privilégio muito grande de poder estar aqui falando um pouquinho com profissionais, com autoridades da iniciativa privada e também do poder público, sobre um tema extremamente importante que envolve reciclagem e o tema que nos foi colocado para o prefeito como presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários, envolve o plano estratégico e quais são os entendimentos e as ações que a Associação Brasileira de Municípios Portuários, nesse caso aí, atualmente sob a presidência do prefeito Papa e capitaneado por ideias e projetos pilotos que nós estamos desenvolvendo lá em Santos, sobre a realidade portuária e como nós podemos trabalhar esse tema com uma outra vertente, que não somente a questão ambiental, mas uma outra vertente que já foi também rapidamente comentada aqui pelos nossos colegas representantes da Colômbia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre renovação de frota, características e necessidades nas cidades portuárias. Primeiro, me permitam só dar alguns destaques de informações. A Associação Brasileira de Municípios Portuários, ela existe desde 1985, congrega todas as cidades portuárias, tanto de portos marítimos como portos hidroviários. Tem na sua atual diretoria os prefeitos, porque os membros da diretoria são sempre prefeitos, de Santos, Vitória, Paranaguá, Itajaí, São Francisco e Belém. Tem outros prefeitos que participam de conselho. Ela defende há muito tempo descentralização portuária e outros temas como o da renovação de frotas, e ela tem tido uma ação muito marcante em temas estratégicos para a cidade, para a economia e competitividade. Eu também, aqui representando o prefeito, estou secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos, que foi criada em 2005, é a primeira secretaria de uma cidade portuária no Brasil, e 2 anos depois o governo federal também seguiu mais ou menos na mesma linha, criando uma secretaria com status de ministério. Além disso, estou na presidência do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos. É a primeira vez que o governo federal nomeia alguém do local para presidir o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. E isto gerou um trabalho muito integrado. Hoje nós temos uma ação harmônica entre governo federal, município e administração do porto. E por que falamos do CAP? Porque o CAP é onde o Conselho de Autoridade, ele é o órgão máximo da gestão portuária local, e é onde esses temas, que inclusive temas que nós vamos hoje falar aqui, são debatidos e que são emitidos posicionamentos. Bem, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o programa de renovação envolvendo empresas e autônomos tradicionais, e depois nós vamos falar sobre a renovação específica do segmento e da realidade portuária. Todo mundo conhece esse belo trabalho que a CNT desenvolveu através desse programa de renovação de frotas, e que tem várias análises, desde a idade dos veículos, tipo de poluição, envolvimentos de uma série de atividades, e todos esses quadros sempre destacam a grande participação ou de caminhões antigos ou a grande participação de carreteiros autônomos, de motoristas autônomos, que são 2 grandes fatores que resumem a realidade do nosso transporte rodoviário.
em grande escala, nós temos ou veículos antigos ou uma presença muito grande de transportadores autônomos. E isso tudo tem correlação. Uma coisa depende da outra, ou podemos dizer que a outra depende de uma. Porque em qualquer análise que nós vamos fazer, nós vamos sempre verificar a idade elevada e a participação de frotas, e, inclusive, sempre considerando a quantidade grande de participação dos autônomos, a influência disso na idade dos caminhões. E não é troco de nada que nós temos um problema seríssimo de caminhões antigos trabalhando, atuando e com o grande desafio, porque qualquer programa que nós lancemos de reciclagem desses veículos já está atrasado e muito. Por quê? Porque cada ano que passa sem um programa, sem uma política nacional que precisa ser gerada por lei, cada ano que passa é um desafio maior de ou colocar mais dinheiro em cada ano ou saber que nós vamos ter um período muito mais alongado para fazer esse programa de renovação que já é realidade praticamente em todos os continentes do mundo. E que outros países, inclusive do continente, da América do Sul e dos países latinos, países da América Latina, já dão exemplo ao Brasil. Então, não se justifica um país como o Brasil, que quer ter este carimbo de ter uma posição estratégica na América Latina, não ter ação estratégica sobre todos os aspectos. Então, quando a gente analisa, inclusive, o que é a realidade, as repercussões ambientais dos tipos de motores, né? E eu estava aqui conversando com o Flávio, quer dizer, o Brasil já está no Euro 5, pulou o Euro 4, só que nós estamos sim nessa linha de fabricação avançada, mas nós estamos ainda com a grande presença da realidade do caminhão que está trafegando nas estradas e nas cidades do dia. Então, nós temos um belo cenário na linha de montagem das fábricas, mas, infelizmente, um cenário extremamente preocupante quando a gente fotografa as nossas rodovias e as nossas cidades. E, para isso, nós temos toda essa ideia que foi desenvolvida, esse programa desenvolvido por esse grande trabalho da CNT, que nós precisamos todos estar de mãos dadas para conseguir gerar uma mobilização política. Porque, como foi dito aqui mais de uma vez, isto é uma questão de decisão e vontade política. E não existe nenhum programa de renovação de frota que o poder público não tenha que tomar a ação de iniciativa de comando disto. Então, nós estamos há quanto tempo fazemos eventos, ouvimos os relatórios, temos os diagnósticos, todos apresentam receitas e nós não conseguimos transformar isso em ações concretas. Porque não adianta nós ficarmos imaginando que isto vai acontecer por geração espontânea. Isso não acontecerá. Isso só acontecerá se isso for um programa estratégico do governo, um programa estratégico do poder público. Bem, feita esta abertura inicial do cenário nacional que nós vivemos, da necessidade de um programa estratégico de renovação de frota, e não adianta ficarmos imaginando que somente linha de financiamento, né, com a boa iniciativa, por exemplo, que o BNDES aplicou, não é isso que resolve o problema. Porque quando você vai para linhas de financiamento de instituições bancárias, essas instituições, não importa se é BNDES, quem quer que seja, tem que cumprir regramentos do mercado financeiro. E tem que exigir garantias que qualquer instituição financeira tem que exigir. Então, se você não tiver um programa adequado para a realidade do segmento e do mercado, não se consegue nem renovar a frota sem reciclagem, quanto mais renovar com reciclagem. O que eu estou querendo dizer? Nós não estamos conseguindo nem criar um ambiente para que o carreteiro ou empresas médias e pequenas consigam trocar seus caminhões por caminhões mais novos e vender os antigos para outros. Nem isso nós estamos conseguindo de maneira adequada. Quanto mais
fazer isso e ainda tirar os velhos das ruas. Não é isso, Flávio? Então, nós vamos, feito esse cenário inicial, do plano amplo, nós gostaríamos de falar um pouquinho da questão da realidade das cidades portuárias em relação ao que é o tipo de veículo, o que é que acontece com os veículos e que, na grande maioria, são de propriedade de carreteiros autônomos que moram nas cidades portuárias e que geram grandes problemas ambientais, de segurança, sociais. Só que o que nós temos que concordar e afirmar é que duas coisas. Primeiro, isto não é um cenário só no Brasil. Este cenário das cidades portuárias é um cenário que já vimos em praticamente todas as grandes cidades portuárias do mundo. A diferença é que as grandes cidades portuárias do mundo já resolveram isso, ou estão com programas em andamento para resolver. A outra questão que nós temos que também deixar claro é que este cenário é resultante de um sistema que incentiva esse tipo de situação. E nós vamos mostrar um pouquinho. Primeiro, os caminhões antigos, todo mundo sabe, né, possuem tecnologia antiga, essa é a realidade que a gente vê nas cidades, necessitam de manutenção de maneira proporcional. Quer dizer, quanto mais antigo o caminhão, mais manutenção ele precisa, mais cara é essa manutenção, só que ele não consegue frete adequado, então ele cada vez faz menos manutenção e cada vez ele tem um veículo com maior risco circulando. Esta é a realidade que nós temos com os caminhoneiros autônomos em destaque na cidade de Santos e das cidades portuárias. Esses caminhões, todo mundo sabe, geram o óxido de nitrogênio, monóxido em grande quantidade, poluindo tremendamente as cidades portuárias. E cabe destacar que as cidades portuárias, no mundo inteiro, têm já um grande fator de contaminação, que é a emissão de gases provocada pela combustão dos navios que estão atracados em operação. É por isso que muitos portos do mundo já têm hoje programas que proíbem os navios ficarem com seus motores ligados quando o navio está atracado. Hoje, por exemplo, nos portos americanos, podemos dizer Los Angeles, Long Beach, Houston, Nova York, um navio quando chega e atraca, ele faz exatamente como um avião faz. Ele desliga o motor dele e se liga numa tomada no cais e ele não emite nenhuma poluição. E por que navio é tão sério assim? Porque o tipo de combustível das embarcações foi o combustível que menos evoluiu nessa fase moderna de transportes em termos ambientais. Por quê? Porque todo mundo só se preocupou durante esse tempo todo com os veículos na região urbana. Enquanto isso, os navios, precisando cada vez mais ter fretes mais competitivos, não se preocupavam com combustíveis mais caros. Então é por isso que este ambiente de aumento de poluição na cidade portuária, provocada pelos caminhões que circulam somente ali na região, é um tema extremamente preocupante. E quando a gente compara os índices que são apurados e demonstrados só entre Brasil e Estados Unidos, nós estamos com índices absurdamente elevados. A tendência de que esses valores, inclusive que são feitos por trabalhos técnicos, que hoje existem alguns trabalhos mais empíricos, a tendência é, inclusive, que o Brasil tenha praticamente o triplo do nível de poluição na questão dos caminhões nas cidades portuárias. Bem, mas como é que isso acontece? O que é que, afinal de contas, acontece que eu estou tanto falando da realidade das cidades portuárias? O que é que acontece e por que acontece? Na grande maioria das vezes, o fim de linha dos caminhões antigos, né? Aquele caminhão que vai sendo vendido para um, para o outro, e depois passa da mão do cunhado, aí vai para o vizinho. Esse caminhão, quando ele não tem mais condição nenhuma de transitar numa estrada, mesmo que seja vicinal, em geral, ele tem
duas grandes finalidades, dois grandes fins antes de se desmontar inteiro na rua. Ou ele vai para uma cidade portuária, ou ele vai para uma região rural. Na região rural ele circula nas estradinhas dos sítios, da fazenda, né? E na região portuária ele faz o trabalho que nós portuários, né, conhecemos, né, Marcelo? E depois a gente vai falar um pouquinho dele. Na região rural, então, ele fazendas, nas cidades, ainda nós temos aqui nas grandes cidades os caminhões que ainda terminam indo parar nas feiras. Feira livre, aquele caminhão também que o feirante sai de manhã, ele anda com tudo pulando em cima, chega de madrugada, monta a barraca dele, termina de desmontar e vai embora. Então, mas isso aí, a quantidade é muito pequena. A grande quantidade ou ele vai para a região rural, ou vai para as cidades portuárias, para operar isso aqui. Granéis sólidos, cargas unitizadas e containers vazios. Bem, mas há uma grande diferença. O caminhão que vai para a região rural, ele não é um caminhão de grande risco. Primeiro, porque a quantidade dele é pequena. Ele não circula em grande quantidade junto. Não existe uma operação, como a gente tem em Santos, de às vezes você ter, do costado do navio, 500 caminhões para tirarem 500 containers num período. Não é isso, Marcelo? Não. Lá no sítio, na fazenda, o caminhão, por mais velho que seja, ele está andando em um aqui, o outro lá, na outra ponta da fazenda. Além disto, ele transita com baixa velocidade e com cargas de pouco volume, cargas mais leves. Em resumo, a poluição dele não chega a incomodar e ele não oferece um grande risco ao trânsito, porque ele, em geral, está nessas estradas de interior. Esta é a realidade. Agora, na região portuária, aí o cenário muda muito. Primeiro, porque os caminhões que vão para a região portuária circulam em vias de trânsito compartilhado. Eles circulam nas ruas das cidades. Eles andam onde tem alguém do lado com o seu carro, ou os ônibus coletivos, ônibus escolares, peruas escolares. Ele está em ruas de trânsito urbano comum. E ele, em geral, está transportando cargas ou perigosas ou de grande peso, como containers. E esse tipo de operação e de caminhão, ele é de alto risco. Não é só um caminhão que tem alta contaminação. É um caminhão de alto risco urbano. E aí o que acontece? Esses caminhões vão se deteriorando à medida que eles vão transportando, por exemplo, enxofre, adubo, produtos químicos. Se eles já chegaram velhos, porque ali é fim de linha, eles começam o processo de desmontagem nas ruas. E o que eu estou dizendo aqui não é nenhum terrorismo, não. Quem mora em cidade portuária sabe disto, porque os caminhões terminam gerando a poluição e termina acontecendo coisas como estas daqui. Olha, é que a foto, eu não sei se está dando para ver, a realidade desses caminhões. Caminhões, quem anda lá sabe disso, e o Ministério dos Comércios esteve conosco visitando lá o porto. Tem caminhões que não tem, por exemplo, a cadeira, a poltrona. É um caixote ou uma dessas cadeiras Grofilex aí, sem fazer propaganda. Caminhões que as portas são amarradas e o motorista, às vezes, só consegue entrar pela janela. É esse tipo de caminhão. Aí, o que acontece é isso. O caminhão começa a se desmontar. Aqui, cai, roda, o container tomba, quando não tomba em cima de um veículo e mata pessoas. Não é isso, Marcelo? Várias pessoas em Santos já perderam a vida porque passou do seu lado um caminhão com um container e esse caminhão tombou o container em cima do carro. Esta é a realidade que nós temos hoje em todas as cidades portuárias no Brasil. Esta é a realidade que existia em todas as cidades portuárias do mundo. Só que
praticamente todas as cidades portuárias do mundo já resolveram isso, com programas específicos que foram implementados, parte com iniciativas de leis dos governos e parte com iniciativas e planos estratégicos do porto. Eu estava comentando com o Flávio, há 4 ou 5 anos atrás, o Porto de Los Angeles criou um adicional de tarifa portuária por movimentação de container ou por tonelada de mercadoria. Com esse dinheiro, criou um fundo para financiar parte da renovação dos caminhoneiros que atuavam nesse serviço chamado Vira, no Porto de Los Angeles. Então, esta é a realidade que nós temos. Agora, eu pergunto, basta retirar esses veículos de circulação? Então, nós vamos chegar lá no porto e vamos falar assim, olha, pra vocês terem uma ideia, em Santos existem hoje entre 6 a 7 mil carreteiros autônomos nas cidades de Santos, Guarujá e Cubatão, que atendem o porto. Desses aí, as análises indicam que aproximadamente 70% deles, se nós montarmos uma operação de fiscalização na rua, 70% deles seria apreendido. Não é isso, Marcelo? Tá certo? A gente fala, alguns falam 80%, eu estou sendo bonzinho aqui. 70% desses, 5 mil e tantos caminhões seriam apreendidos, e esses caminhões, eles andam nas ruas da cidade, não andam apenas na região portuária. Por quê? Porque eles trabalham no chamado serviço do Vira. O que é isto? O porto, além dos terminais que estão no porto, existem os terminais que estão no chamado retroporto. Esta região de retroporto é uma região de terminais na área urbana. E esses caminhões fazem esse trânsito de ida e vinda o tempo todo. Então, é possível pegar esses caminhões e tomar e parar isso? Não. Porque isto não é uma questão somente ambiental e de segurança. Ela é uma questão social, que é um momento que o pessoal da Colômbia aqui, os nossos companheiros da Colômbia, também destacaram. Este problema é um problema seríssimo. É uma questão social que precisa ser enfrentada. Porque se nós tivéssemos uma inspeção, além de criar um caos social, também nós não temos pátio para apreender esses caminhões todos. Aliás, não tem pátios para apreender nem 10% do que teria que ser apreendido. Então nós temos uma situação fática. Os caminhões que lá estão são inapropriados, oferecem problemas de poluição, oferecem riscos e oferecem perda de competitividade de logística no comércio exterior, porque como eles são ineficientes, a logística é ineficiente. Além disto, nós temos um problemaço social. E, por último, um problemaço legal, porque as autoridades têm que fazer de conta que esses caminhões não estão lá. Porque se tiverem que empreender o que é a sua missão, teriam que apreender esses caminhões todos. Então, nós precisamos tratar disso para evitar o caos logístico, para evitar a crise social e para acabar com o risco e acabar com a poluição ambiental. Então, para isso, nós precisamos eliminar as dificuldades de acesso a crédito. Não podemos continuar tratando isto apenas como uma questão financeira. Nós temos que tratar isso como uma questão social e estratégica. Nós vamos depois falar disso. Nós temos que retirar esses veículos de circulação. E o que nós estamos falando aqui não é uma posição só de governo, só da Associação de Municípios Portuários, nem só da Confederação Nacional de Transportes. Ela é uma posição também dos carreteiros. Os carreteiros, os sindicatos dos transportadores autônomos, os sindicatos das empresas de transportes, todos pedem uma solução para isto. Ninguém tem amor, não vou querer perder meu caminhão porque ele está comigo há 50 anos, não existe isso. Nós precisamos viabilizar centros de reciclagem de veículos de maneira regulamentada por lei para termos um programa sério.
Nós não podemos correr o risco de fazer um programa, desculpe aquele termo antigo que se falava sobre o Brasil, um programa tupiniquim. Não, deixa aí que qualquer um pode, né? E aí começa o jeitinho, né? Tira o motor de um, passa para o outro, tira o câmbio de um, passa para o outro. Não, o programa tem que ser sério. Locais, os centros de reciclagem têm que ser regulados por lei, tem que haver fiscalização. Nós temos que ter um programa sério e com a vantagem. Isto é um programa que interessa para a indústria. Nós temos que elaborar uma política pública em parceria com a iniciativa privada e integrar o plano às políticas públicas nacionais. Esta questão de renovação de frota e este programa que nós vamos propor para cidades portuárias, isto precisa ser tratado como uma política estratégica nacional. Nas cidades portuárias, ainda é mais grave. Nós temos, já dizemos, problemas no sistema urbano, incidência de acidentes, comprometimento com a produtividade, poluição, falta de espaço e questões sociais. Então, nós precisamos ter, para a questão portuária, um tratamento diferenciado. Isto não é privilégio. Aliás, não é de graça que os principais países do mundo trataram o segmento portuário de maneira diferenciada. Porque nós não estamos falando de poucos veículos, não. Eu volto a dizer, nós estamos falando de 7 mil conjuntos, cavalo mecânico e carreta na região, só ali em Santos. Só em Santos. 7 mil só em Santos. Já estou terminando. Para isso, a Associação de Municípios Portuários tem uma posição concreta. Ela, nos seus encontros regionais, definiu a renovação de frota como uma das questões mais importantes para que as cidades portuárias encontrem solução. E isso, inclusive, consta da ata e da Carta de Santos, que é a manifestação de posicionamentos da cidade. Nós também fizemos reuniões envolvendo várias atividades, várias autoridades, e fizemos, o ano passado, uma reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde fomos muito bem recebidos pelos técnicos, pelos assessores definidos pelo ministro. O prefeito Papa esteve lá, eu estive lá, com representantes da CNT, representantes dos transportadores autônomos, representantes do Ministério de Portos, onde esse cenário foi colocado de forma concreta. E isto gerou uma visita técnica no Porto de Santos, quando técnicos do Ministério do Comércio, técnicos do Ministério de Portos e outros técnicos do governo federal visitaram a realidade do Porto de Santos. Estão aqui os caminhões que foram visitados para que eles entendessem a realidade. Os técnicos do governo federal passaram lá o dia inteiro entrevistando carreteiros, conhecendo a realidade desse trabalho. Então, qual é a proposta que nós temos em Santos? Nós temos duas propostas que somente o governo federal pode dar encaminhamento. A primeira delas é que nós precisamos criar uma normatização para caminhões e carretas mais simplificados e com características para essa realidade de atividade portuária. Caminhões que fazem o chamado vira. E isto é algo inusitado? O Brasil será o primeiro do mundo? Não. Eu estive agora há pouco na China. O ano passado é a terceira vez que estivemos lá na China visitando portos. Na China, esses caminhões também tinham essa configuração aqui. Eles criaram uma regulamentação e hoje existe, a foto, acho que como aqui está muito claro, não dá para ver, foi criado um caminhão mais simples para fazer transporte portuário em regiões urbanas. A indústria automobilística, os fabricantes de caminhões já nos procuraram em Santos, eles estão muito interessados em produzir esses caminhões para poder direcionar para este mercado, só que precisa ter uma norma. Não podemos correr o risco de cada um faz alguma coisa, nós precisamos regulamentar isto. Nós fomos, vejam como isso é importante, nós fomos procurados em Santos pelo presidente do Sindicato de Metalúrgicos do ABC
e pelo presidente da Confederação Única dos Trabalhadores, quando eles souberam dos posicionamentos da ABMP e disseram o seguinte: nós queremos dar apoio integral, porque isto vai ajudar a recuperar a indústria de fabricantes de caminhões, porque nós temos projeções que as vendas de caminhões vão cair um pouco a partir de 2012 por causa da antecipação da questão do Euro 5. Muitas empresas compraram frotas grandes antes e vão ficar um bom tempo sem comprar. Então, isto é um instrumento de política de desenvolvimento e não só um instrumento de política social. Outra coisa que nós defendemos, além de criar um caminhão diferenciado, é criar um programa de financiamento social para o carreteiro autônomo poder trocar seu caminhão. E o prefeito Papa, lá no Ministério dos Comércios, na época, disse assim: como o governo federal criou Minha Casa Minha Vida, tinha que criar um outro programa similar para o carreteiro. E em Santos nós estamos propondo o nome Meu Caminhão, Meu Pão. Por quê? Porque é um programa de financiamento social. Agora, para fazer isso, tem que ter regulamentação. Isto não pode ser para qualquer pessoa. Isto é para o público que esteja cadastrado nos portos, que tenha todas essas questões, que haja um compromisso de que não pode revender esse caminhão antes de 4 anos. Nós temos que ter todo um regramento. Então, esse programa Meu Caminhão, Meu Pão precisa ser regulamentado. E, finalmente, a última coisa que também a ABMP defende, e isto não é defesa só da ABMP, isso é defesa também do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos. Nós precisamos mudar a lei que trata do regramento do que é transportador autônomo. Quando a gente fala em transportador autônomo, todo mundo imagina que deveria ser aquele motorista que tem um caminhão e que vive do seu caminhão. Infelizmente, a lei que regula transportador autônomo no Brasil diz que transportador autônomo é aquele que tem no mínimo um caminhão. Então existem transportadores autônomos de fachada com uma frota de caminhões, gerando uma concorrência desleal. Nós entendemos que isso precisa ser revisto. Vários países já fizeram esse programa, já disse, Estados Unidos, Europa e tal, e nós defendemos esse programa aí. É muito importante, então, que nós tenhamos esse programa Meu Caminhão, Meu Pão e essas outras regulamentações. Obrigado.